Fala, gente bonita, beleza? Aqui quem tá falando é o Soledas e dando início a esse projeto maravilhoso que eu estou muito entusiasmado de fazer. Esse projeto busca trazer conteúdos antirracistas e também valorosos à população negra do nosso país. Bom, eu espero que vocês gostem. O tema do vídeo de hoje é o racismo no futebol brasileiro. E para que a gente consiga destrinchar melhor sobre esse tema, a gente vai ter que voltar muito tempo atrás. Então, se liga na ordem cronológica. Bom, que quem trouxe o futebol para o Brasil foi Charles Miller no final do século XIX, você já deve saber. Mas você sabe quem foi o primeiro jogador negro aqui do futebol brasileiro? Trata-se de Miguel do Carmo, que aos 15 anos iniciou sua carreira profissional na Ponte Preta de Campinas, interior de São Paulo. Naquele tempo, existia uma questão muito forte aqui no Brasil, porque acabava de ser proclamada a abolição dos negros. Então, ficava muito complicado para um time de futebol acolher jogadores negros sem sofrer represálias. A Ponte Preta foi uma das primeiras equipes a oportunizar jogadores negros aqui no Brasil. Eu não preciso dizer muito. Ela foi alvo de duras críticas, tanto pelas torcidas de outros times, tanto quanto pela imprensa, pela população em geral aqui no Brasil. Todo jogo que iria disputar era alvo de várias ofensas, como macacos e macacada. Por isso a Ponte Preta foi apelidada de a Macaca e o seu mascote também é a macaca. Para que você entenda o quanto o futebol aqui no Brasil era elitista e quanto a relação racial era grave, cito o caso do Carlos Alberto do Fluminense. Carlos Alberto era um jogador negro que teria que passar pó de arroz em seu rosto para disputar partidas de futebol. E assim fez. Bom, conforme rolavam os jogos, a maquiagem ia derretendo, né? Porque o jogador começa a suar e assim ele mostrava sua real cor. Foi alvo de muitas ofensas por parte de torcedores de outros times. E assim foi apelidado de pó de arroz, tanto o jogador, tanto quanto o clube. Quando falamos de luta no futebol, também não tem como não citar o clube do Vasco da Gama. Foi o primeiro clube carioca a ganhar um título entre os 4 grandes. O primeiro título deles foi conquistado em 1923, com um time formado por pobres, operários e negros. É claro que isso não pegou nada bem. Em 1924, a Associação Metropolitana de Esportes Atléticos chegou e enviou uma carta ao Vasco da Gama, pedindo que fosse demitido 12 atletas e acusando de inserir os negros nos esportes e também de profissionalizá-los. É claro, o Clube Cruz Maltino negou e foi um manifesto histórico, tanto para o próprio clube, para o Vasco da Gama, tanto quanto para o nosso esporte. Nós agradecemos. Outro jogador que foi vítima de racismo aqui no futebol brasileiro foi o goleiro Barbosa. Ele era o arqueiro titular da seleção brasileira na Copa de 1950. Após a derrota de 2-1 para o Uruguai em casa, no Maracanã, o goleiro sofreu duras críticas, não pelo seu futebol ou por alguma falha, alguma coisa assim, mas sim pela sua cor. O goleiro foi chamado de mulato burro, de macaco, dentre tantas outras ofensas. Vale dizer que esse caso de Barbosa causou uma ruptura, na seleção brasileira. A gente posteriormente teve pouquíssimos arqueiros, pouquíssimos goleiros negros na nossa seleção brasileira, principalmente disputando mundiais. A gente pode lembrar daqui de Jefferson, de Dida, mas são pouquíssimos, a gente quase não consegue lembrar de nenhum, porque houve uma grande ruptura a partir desse momento, desse fato que aconteceu com o goleiro Barbosa na Copa de 1950. E qual é a importância da gente saber a história por trás, dessa conotação racial do esporte futebol, principalmente aqui no nosso país? Porque quando a gente entende a história, nós também criamos dentro de nós esse sentimento de que não era um espaço destinado aos negros. O futebol nunca foi um espaço destinado à população preta do nosso país. Sempre teve uma conotação elitista. O futebol sempre teve um espaço elitista. Mas nós, através de heróis e heroínas, conquistamos esse local. Conquistamos esse lugar. Tá aí Marta, tá aí Formiga, tá aí Pelé, Reinaldo, que não me deixam mentir. Nós conquistamos um espaço que não era para ser nosso. E que felicidade que é isso, cara, que felicidade. A nossa luta, por si só, já é muito importante, mas é mais ainda por ser um lugar conquistado. Torço muito para que os casos de racismo diminuam, casos como de Daniel Alves no Barcelona, casos como de Celcinho no Londrina, recentemente agora, alvo de racismo por parte da imprensa, de narradores e comentaristas. Racismo como foi com o goleiro Aranha,
como foi com o jogador Arouca, o meio-campista Michel Bastos. Torço de verdade para que esses casos diminuam e para que a gente tenha esse entendimento que é importante lutar para conquistar esse lugar cada vez mais. Porque não querem que esse lugar seja nosso, mas nós já conquistamos e iremos conquistar cada vez mais. Por isso, que nossa história continue grande e continue sendo relembrada. O futebol também é para nós. Tamo junto, pessoal. Até a próxima.